E o que nos impede de fazer o que precisa ser feito, tá? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Esses tempos eu pensando aqui dos mais de 500 projetos que nós já fizemos a implantação aqui com o CRM Pipedrive, comecei a pensar que tem muito, as pessoas falam muito sobre vendedor, né? Vendedor não preenche o CRM, vendedor não faz o que precisa ser feito, né? Isso muito gestor falando, só que muitas vezes também eu vejo gestor não fazendo o que precisa ser feito, tá? Que é a gestão. Então eu comecei a pensar no que nos impede disso, né? Por que se a gente sabe, eu também na minha vida pessoal, na minha vida, até na minha vida profissional, muitas vezes eu sei aquilo que precisa ser feito, né? O que precisa fazer, e por que eu não faço? Tá? O que nos impede de fazer isso? Até assim, quando a gente vê muito assim de questão de nutrição, né, de alimentação. Você sabe que aquilo não pode, você vai lá e come. Você, na parte de exercício, você sabe que precisa fazer, você vai lá e não faz. E o que nos impede de fazer, tá? Então, estou com esse livro aqui, A Produtividade do Bem. Tem um capítulo aqui que fala muito sobre entrar em ação. Tá? O capítulo 6 que fala sobre a parte de entrar em ação. Então, eu tenho que fazer aquilo, sabe? Se eu sei que tem que ser feito, por que eu não inicio isso, tá? O que ele fala aqui? Até agora, né, aqui já no livro ele fala, alguns capítulos antes, né, de dois grandes bloqueadores que fazem com que nos sintamos mal e procrastinamos mais. A incerteza, que nos deixa confuso, eu não sei... eu não tenho clareza sobre o que tem que ser feito, sobre o que precisamos fazer para começar, que caminho que eu devo fazer para iniciar. E o medo, o qual não nos deixa ansioso, tá? Que sentimos não ter como começar. Mas o nosso terceiro e último bloqueador é talvez o mais complicado, é a inércia. Então, para a gente começar a fazer uma coisa, a gente tem lá a incerteza, tá? Então eu não sei ao certo o que eu tenho que fazer, e eu tenho medo também. Será que o que eu estou fazendo está certo? Tá? Então a gente começa a pensar nesse ponto aqui, de que eu preciso realmente um caminho. Tá? E como mudar isso? Como que a gente muda, né, essa situação? Aqui eu vou falar sobre a questão da inércia, tá? Porque o que ele fala aqui, ó, quando você não está fazendo nada, é fácil continuar sem fazer nada. E quando está trabalhando, é muito mais fácil continuar trabalhando. A gente vê, eu passo por isso, tá? Às vezes minha esposa fala assim, você precisa parar de trabalhar um pouco, curtir mais a vida. Até a questão assim de me organizar para tirar férias, para parar de trabalhar. Então eu tenho me organizado muito o meu trabalho. É muito mais fácil para mim ficar aqui dentro aqui do estúdio aqui na minha casa, que eu trabalho, do que de repente me organizar para fazer coisas fora, tá? Quando eu falo fora, viajar, né? E eu posso até tirar esses dias off, mas às vezes eu fico aqui na minha zona de conforto, que é trabalhando. Eu vejo muitas pessoas assim, que se acostumam ali numa situação e não mudam, tá? Quando se sente que já é mais fácil continuar trabalhando, tá? Quando se sente que já tentou de tudo para se motivar adequadamente, mas ainda está procrastinando, você precisa de um impulso para começar. Aquela coisa do primeiro dia na academia, do ano novo, da segunda-feira para começar o regime e tudo mais, tá? Então, aqui a gente começa, eu vou passar para vocês... são 6 passos, tá? 6 situações aqui que a gente precisa, que ajuda muito a gente fazer o que precisa ser feito, ter clareza sobre o que precisa ser feito, tá? Até a gente tem um exemplo aqui de uma, né, você se passar, né, uma subida de bicicleta. Eu gosto de bicicleta, né, eu sei isso na pele, o que é. Então, normalmente, quando a gente precisa, né, a gente tem um atrito de você iniciar essa subida. Então, o começo dela, realmente, às vezes, você fica procrastinando ali, eu vou fazer essa subida, que nem eu fiz o Caminho da Fé algumas vezes.
tinha subida de serra lá, às vezes 14 quilômetros de subida, você falava assim, nossa, 14 quilômetros, não, eu vou andar 100 metros, eu vou andar 200 metros, eu vou até ali aquela placa, eu vou até ali aquela cerca, tá? O primeiro método, né, envolve olhar para o mundo ao nosso redor e tentar descobrir o que está tornando tão difícil começar. Você pode descobrir que alguns pequenos ajustes podem fazer essa diferença. O que ele fala aqui sobre a questão de reduzir o atrito. O que aqui em volta do meu ambiente, que nem aqui para eu gravar esse vídeo, o que impede eu gravar, tá? Então, eu tô deixando aqui, agora ainda estou gravando no celular, mais para frente a gente vai ter uma câmera aqui melhor e tudo mais, mas o que impede de eu gravar isso de forma correta, tá? Porque às vezes a gente tem que ajustar tanta coisa que fica difícil, tá? Eu vou gravar um vídeo, eu tenho que ajeitar a mesa, eu tenho que ajeitar os livros. Então aqui eu deixei aqui de uma forma muito simples, já é só eu virar, ponho o celular aqui no tripé, coloco esse microfone, comprei esse microfone aqui para ficar um som legal, então muitas vezes fica muito mais fácil de você iniciar, tá? Então ele fala aqui, ó, reduza o atrito ambiental, tá? A primeira maneira pela qual essas fricções nos retardam refere-se ao nosso ambiente físico. Mesmo quando sabemos que devemos fazer algo, muitas vezes nos vemos em situações que tornam desnecessariamente difícil de começar, tá? Eu quando quis focar muito aqui na parte de implantação, de geração de conteúdo, eu ficava num coworking, e coworking era um ambiente coletivo. Para mim era muito difícil de gravar um vídeo, porque eu tinha que reservar a sala de reunião, eu tinha que verificar quando tinha agenda disponível, eu falava que eu tinha que me planejar a roupa que eu ia, então tinha um monte de atrito ambiental, tá? Atritos ali no ambiente que eu estava. Quando eu decidi de vir para casa, né, foi por incrível que pareça, foram tipo uns 20 dias antes da pandemia, eu decidi vir para casa, de ficar em casa para gravar as primeiras aulas lá no começo da academia do CRM, tá? Eu reduzi esse atrito ambiental. Eu ainda não tinha esse estúdio, né? Esse estúdio eu construí com o dinheiro que veio dos cursos, tá? Eu gravava ali na sala de casa, então muitas vezes eu acordava cedo para gravar logo cedo, onde tinha menos barulho dos cachorros, menos trânsito e tudo mais, porque eu sabia que nesse horário de manhã era mais fácil, minha cabeça estava melhor e tudo mais, tá? Então quando a gente fala em vendas, você tem que olhar também na sua rotina diária, tá? O que tem esse atrito ambiental. Eu sei que muitas vezes, tá? Eu falo aqui porque eu estou numa situação legal, mas muitas vezes você tem que trabalhar no escritório, que tem um monte de gente, que é mais difícil, tá? A sua rotina de sair de casa, mas tentar olhar ali, tá? No que você está hoje, o que você pode melhorar hoje, tá? No que você está hoje, o que você pode melhorar hoje para facilitar essa situação, tá? Aqui ele fala, bem, o truque é ajustar seu ambiente para fazer com que começar aquilo que você deseja se torne a decisão padrão mais óbvia e, por sua vez, tornar as coisas que você não quer fazer uma decisão mais difícil. Quando a gente fala em vendas, tá? Agora eu já estou falando do processo de vendas e não só do seu ambiente. Quando a gente fala em vendas é um processo que você tem que seguir, tá? E às vezes esse processo vai ter situações mais críticas e situações mais fáceis de fazer, tá? Então, nesse ponto, a tecnologia e um processo bem alinhado vai te ajudar muito. Então, quando eu chego de manhã para trabalhar aqui, eu tenho uma lista de todas as atividades que eu tenho fazendo dentro do meu CRM, dentro do Pipedrive, que é o CRM que eu uso, tá? Então, quando eu concluo uma atividade, o meu sistema já gera outra atividade, tá? Isso aqui facilita muito, tá? Então, eu diminuí esse atrito ambiental, o atrito do meu comportamento de ficar pensando o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, como é o processo. Eu sigo um processo e eu reviso esse processo de vez em quando, tá? Então, a gente analisa os indicadores, sempre está otimizando o seu processo. Aqui ele fala o seguinte, ajustar o seu ambiente ajuda a direcionar
suas ações para a decisão certa, aquela que você de fato deseja, e não há risco de ocorrer a má decisão que você toma sem pensar. Volto a falar, tá? A tecnologia ela tá aí para ajudar, que nem eu falo falo até sobre ChatGPT, inteligência artificial. A inteligência artificial, ela facilita muito nas tomadas de decisões. Até no programa Vendas Te Liberta, vai ter lá um módulo só falando sobre inteligência artificial em vendas, tá? Não é nada disso que estão falando de agente de IA e tudo mais. Isso é importante também, tá? Mas já tem muita gente falando sobre isso. Então, é você utilizar essas ferramentas, tá? Para facilitar a sua vida, facilitar o andamento disso, tá? O segundo ponto aqui, que ele fala, reduza o atrito emocional, tá? Emocional. Então, quando você senta para trabalhar ali em vendas, qual é o que te causa atrito emocional para não deixar você fazer o que tem que ser feito, tá? É engraçado, volto a falar. Quando a gente fala assim de, vendedor não preenche CRM, vendedor é indisciplinado, tá? Tudo tem um porquê disso. Se a pessoa quer tomar a decisão ou não de tomar o caminho melhor, é uma decisão de cada um. Mas assim, é muito fácil às vezes a gente julgar os outros, né? Só baseado ali no tipo do comportamento que ela tem. Mas realmente às vezes tem um porquê ali de que isso que acontece, tá? É claro que não é só o que ele fala aqui, tá? Sobre redução do atrito emocional. É claro que não é só o seu ambiente que dificulta o início de uma tarefa, também o seu humor. Tá? Agora imagina aqui, no mundo que a gente vive hoje, como que tá esse humor das pessoas, né? Até esse trabalho de vendas, né? Que a gente vê muito meme de vendedor tudo ficando doido. Então isso realmente altera muito essa produtividade, tá? O humor da pessoa. Ele fala aqui, ó, muitas vezes, né? Fatos estressantes, né, são obstáculos emocionais que nos impedem de começar, tá? E ambiguidade em relação ao que estamos fazendo, que é a ambiguidade. Para que serve isso, tá? Por incrível que pareça, tem gente que não sabe para quê, vendedor que não sabe para que serve um CRM, tá? Então, que função que tem? Eu vou andar de lado aqui, onde eu sei como eu faço na minha planilha do Excel, no meu Outlook e tudo mais, eu ando de lado. Quando precisar, eu dou uma pingada lá dentro do CRM. Então, a ambiguidade em relação ao que estão fazendo e a ansiedade em relação ao que uma tarefa implica, tá? Será que estou fazendo certo? Fica ansioso. Será que isso aqui funciona mesmo? Tá? Eu fico ansioso com relação a isso, né? Com relação a se eu seguir um processo, se vai ser o correto ou não, tá? E daí ele fala aqui sobre o terceiro ponto, tá? Sobre o terceiro ponto que é o principal. Ele fala aqui, ó, não tenho vontade de levantar a bunda da cadeira, tá? Não tenho vontade de levantar a bunda da cadeira. Então, assim, ó, o atrito emocional que eu tenho, ambiguidade em relação ao que eu estou fazendo, tá? Para que isso serve, tá? Ansiedade sobre essa tarefa, tá? Será que estou fazendo certo? Estou ansioso. Será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui vai dar resultado? E o terceiro, que é o pior deles, tá? É iniciar isso. Então, eu fico parado ali, né? Não levanto Para que eu vou pegar esse caminho? Para que eu vou aprender sobre CRM? Para que eu vou aprender sobre negócios? Para que eu vou aprender sobre desenvolvimento pessoal? Para que eu vou aprender sobre desenvolvimento técnico? Que esses são os 4 pilares do programa As Vendas Te Liberta. Se eu não sei se isso vai dar resultado ou não, tá? Então, ele fala aqui, né, que o LBC, né, levantar a bunda da cadeira, ele usa uma outra sigla em inglês aqui, é o obstáculo mais comum e mais paralisante para entrar em ação. Mas ele pode ser facilmente resolvido utilizando um dos truques de produtividades mais sábios e antigos, a regra dos 5 minutos. Então, vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui e pensar, tá? Essa regra dos 5 minutos aqui é até uma regra que eu já
eu estou aplicando aqui, tá? Aplicando para essa nova fase aqui, esse novo programa que eu estou criando. Essa semana eu estava falando até com a minha esposa, eu falei, nossa, tem hora que dá um desânimo, porque é tanta coisa que eu comecei a criar, né, a querer criar esse programa, é tanta coisa que eu tenho que correr atrás, que correr atrás disso, né, que é fazer roteiro de vídeo, criar conteúdo no YouTube para atrair as pessoas, estruturar como que vai ser o programa, gravar todas as aulas, criar identidade visual, se vai a parte de marketing, se vai ser um site novo, assim, é um projeto aí que eu já quero começar a colocar em prática aí pelo menos daqui uns 3 meses, mas é um projeto aí que para maturar vai de 1 a 2 anos, tá? E daí eu comecei a pensar nisso e falei, será que eu vou realmente me movimentar nessa situação? Tá? Eu conversando com a minha esposa, será que eu vou? Nossa, vai dar trabalho pra caramba, tá? Falei, tá bom, o que eu tenho a perder, o que eu posso ganhar? Primeiro eu ponderei isso. Segundo ponto, então tá, eu vou iniciar. Será que vai dar certo? Não sei, eu não tenho certeza nenhuma. A gente estava falando aqui, estava lendo um livro aqui sobre garantir-se, né? A gente quer se garantir sobre tudo. Ah, vai dar certo. Ah, isso vai dar certo, tem que dar certo, tá? Eu quero me garantir sobre essas situações. Não sei se vai dar certo. O que eu tenho a perder? Nada. Né? O que eu tenho a ganhar? Muito conhecimento, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, gravar vídeo no YouTube. Eu tenho que gravar vídeo no YouTube praticamente todo dia. Como que eu gravo vídeo todo dia no YouTube? Eu tenho que adquirir conhecimento e cruzar esses conhecimentos, tá? Beleza. O que eu tenho que fazer? Tenho que ler um livro. Qual o livro que eu tenho? Esse aqui. Peguei esse aqui. Como que eu vou fazer? Apliquei 5 minutos. Vou ler 5 minutos aqui, um roteiro aqui, um capítulo, para ver o que eu vou fazer. Mas qual? Eu olhei aqui no índice, gostei desse título aqui, que é aqui da parte 2, tá? E comecei a falar sobre ele, entrar em ação, o capítulo 6 da parte 2, entrar em ação. Para entrar em ação, é o que eu preciso fazer, entrar em ação, tá? Então vou ler aqui, entrar em ação. O que eu vou fazer? Não sei, eu vou sentar 5 minutos aqui e ler esse livro, tá? Não pensei exatamente nesses 5 minutos, mas eu apliquei nisso. Eu vou sentar aqui, vou ler esse capítulo aqui, vamos ver o que eu vou ter de ideia, tá? Então, o que ele fala nessa regra dos 5 minutos, tá? A regra dos 5 minutos é uma técnica simples, mas poderosa que incentiva a se comprometer a trabalhar em uma tarefa por apenas 5 minutos. Tá? Então, se tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não gosto, que eu não sei, não é nem que eu não gosto, às vezes eu nem conheço, tá? Então, quando a gente fala de aprender sobre vendas, muitas vezes eu fico caminhando naquela camada de conforto que eu domino, né? Não vou nem falar conforto, aquela camada de domínio que eu tenho, né, das minhas aptidões, e eu deixo de fazer outras coisas. E muitas vezes eu deixo de fazer essas outras coisas porque eu não sei que é importante fazer, ou que eu sei que é importante fazer, mas eu não quero fazer por causa essas questões aqui de atrito ambiental, atrito emocional, que a gente já falou aqui, tá? Mas assim, vamos pensar que você precisa melhorar a sua arte de negociação. Eu tenho que estudar sobre negociação. O que eu posso fazer em 5 minutos, tá? Tirar 5 minutos ali para aprender sobre negociação. Assistir um vídeo no YouTube? Beleza, assistir um vídeo no YouTube. Escutar um podcast? Beleza, escutar um podcast, tá? É isso que eu preciso fazer. Por quê? O que ele fala aqui, tá? Durante esses 5 minutos, você se concentra apenas naquilo que está evitando, dedicando toda a sua atenção. Depois que os 5 minutos terminarem, você poderá decidir se vai continuar trabalhando ou não, né? Se vai continuar trabalhando ou fazer uma pausa. Então, depois que você inicia esses 5 minutos, você analisa. Vou fazer 5 minutos. 5 minutos não é nada para ninguém. Você vê quanto tempo que a gente passa em redes sociais, tá? Quanto tempo que a gente perde na nossa vida em redes sociais. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre rede social, o impacto de rede social nas vendas, tá? O impacto positivo e o impacto negativo, tá? E ele fala aqui que em cerca de 80% das vezes, após esses 5 minutos, continua se trabalhando nessa
tarefa ou atividade, tá? E daí a gente vê que pelo menos não era tão ruim como a gente achava que seria. Em 80% a gente vê, nossa, era um monstro que eu estava na minha cabeça, tá? Fala também que é determinante, no entanto, que você não force a continuar trabalhando. Caso contrário, a regra dos 5 minutos se tornaria um nome impróprio. Então, nos 20% restantes, eu me permito parar depois de 5 minutos. Sim, isso pode significar que eu adiei o preenchimento, até ele cita o exemplo aqui da declaração de imposto de renda para outro dia. Mas, pelo menos, tive 5 minutos de progresso. Quando a gente fala aqui, a gente também tem que ter muita clareza e ser adulto, tá? Para de ser adulto para não esconder a coisa embaixo do tapete ali, né? Ah, não, depois eu faço. Ah, não, mas é chato. Se tem que fazer, tem que ser feito. Se você escolheu esse caminho, tem que ser feito. Saiba que para ter o sucesso, para ter essa validação, né, sobre o que você quer caminhar, tenha essa clareza, seja muito claro, seja, me faltou a palavra agora, tá? Seja fiel, seja verdadeiro ali com você, tá? Você está somente 5 minutos à frente, ainda tem que percorrer essa situação. Então, pratique isso, tá? Se tem uma coisa ruim aí para você fazer, tem que aprender a usar o CRM. 5 minutos, vou fazer as atividades. Tenho 60 atividades, vou fazer por 5 minutos, tá? Você começa a fazer e vê que não é tão diferente, não é tão ruim, tá? Em 80% das vezes que os estudos apontam, tá? Aqui, a gente falando entre em ação, tá? É o que ele falou aqui dos 5 minutos. Entre em ação, tá? Ele fala aqui, né, tem uma pessoa aqui que ela é tipo um coach, né, um cara consultor, assim, de pessoas que ele já atendeu CEOs daí do setor de investimentos, né, da OpenAI, né, CEOs, tem uma empresa aqui que ele cita que 1 hora de conversa com esse cara fez uma adição de quase $1 bilhão em valor à sua empresa, tá? Mas que dicas milagrosas, tá? Que ele faz. O que ele fala aqui é o seguinte: sempre que você entrar em ação, que você decidir fazer alguma coisa, tá? Você tem que ter claro na sua cabeça 2 ou 3 cursos de ação, 2 ou 3 caminhos de ação para tomar, tá? Se ele não tem, a inércia, a procrastinação, a falta de resultado, o desânimo vai te minar, tá? Ele vai tomar conta. Então, sempre que a gente fala em vendas aqui, né? Vendas é um processo dinâmico e muitas vezes nos perdemos no que precisa ser feito. Volto a falar, aí que a tecnologia ajuda, tá? O processo e indicadores ajudam muito. Eu escrevi aqui, indicadores ajudam muito. Até depois, lá na frente, ele fala sobre isso. Ele não fala sobre indicadores, mas fala sobre pontos de controle, tá? Então, o que ele fala aqui, né? Esse guru aí, né? Esse coach, né? Eu refleti sobre a minha própria vida. Muitas vezes, minha dificuldade em fazer as coisas acontecerem é que não tem um conjunto de passos simples e claros para seguir no momento. Daí a inércia, daí a procrastinação. Então, por que é importante? É onde o programa Vendas Te Liberta vai ajudar muito, tá? A gente vai dar um passo a passo ali para você. Agora você precisa se desenvolver ali no fator pessoal. Qual que é o passo a passo? O que eu preciso aprender, tá? Então, fica muito fácil, muito simples. Então, você vai se dedicar ali para ter esse viés de ação, tá? Onde ele fala aqui que esse viés de ação reconhece que o tempo passado com os clientes é precioso. O que ele passa com os clientes é um tempo muito precioso, dele e dos clientes, tá? E apenas para contemplar pensamentos profundos sem transformá-los em passos práticos. Então fica aquele papo de boteco, né? É porque tá ruim, nossa, tá ruim mesmo, tá? Júnior, porque é difícil. Não, é difícil mesmo.
Quando a gente fala em tecnologia, em CRM, que a gente põe o nosso processo comercial, você tem todo o passo a passo para seguir ali, tá? E o que vai ter sucesso? A minha habilidade, né? O meu conhecimento técnico, o meu conhecimento, e aí a médio prazo, o meu conhecimento sobre negócios, para onde eu vou direcionar minha carreira, qual segmento que eu vou atuar de forma mais incipiente, tá? E aqui ele fala, precisamos de passos claros e concretos, em vez de objetivos abstratos e distantes. Caso contrário, podemos não fazer nada. Tem pessoas que eu conheço que muitas vezes a gente fala assim, e aí, você fez aquilo que precisava fazer? Não, ó, eu vou fazer isso com calma. Tá, daí eu falo, né, tá, mas qual que é esse calma? É um dia, uma semana, um ano, 10 anos, tá? Em vendas, que a gente amarra muito, né, em vendas, por exemplo, quando a gente encaminha uma proposta, isso aqui é muito importante, tá? Em passos claros, tá? E concretos. Quando a gente encaminha uma proposta, eu faço a apresentação da proposta e já pergunto ali em seguida, faz sentido essa proposta? Ah, faz sentido, tá. Tá, e quais são os próximos passos aí da sua parte para a gente evoluir na negociação? Nossa, Júnior, mas você espreme a pessoa? Não, não estou espremendo. Eu só estou pedindo da parte dela, tá? Até conscientizando ela, porque o tempo dela é escasso, pode até não ser para ela, tá? Mas eu acredito que se uma pessoa me procurou, né, para desenvolver um projeto de CRM, tem um tempo escasso, e o meu é muito escasso, tá? O meu tempo é muito escasso, estou envolvido em vários projetos, tá? Então, ela fala, não, agora eu tenho que conversar com o diretor e eu vou... Tá, quando que você vai conversar com o diretor? Ah, no dia 25. Não, beleza, então no dia 26, se você não me retornar, a gente volta a falar aqui, eu te procuro pra gente falar, tá? Não tô espremendo, não tô nada, eu só tô deixando passos claros e concretos, porque senão fica aquela, eu vou ver e te retorno, sabe aquele vou ver e te retorno? Então, é muito claro de a gente agir dessa forma para nossa parte, para nossa condução, para a gente ter as rédeas ali de como será caminhar, né, como que nós vamos caminhar com essa negociação. Isso a gente aplica na nossa vida também, tá? Não só em negociações. Aqui depois a gente fala aqui no passo 3, tá? Foi até o que eu falei aqui, defina a próxima ação. Qual é o próximo passo, tá? Eu dei esse exemplo aqui. Até aqui ele fala aqui, né, se você está adiando os estudos para uma prova, né, o que eu vou, né, qual é a próxima ação, que é pegar o livro, que nem aqui, ó, eu gravei esse vídeo, né, quando eu pensei que tinha que gravar, qual que é o próximo? Pegar um livro, né, venho aqui, não, eu vou dar uma olhada aqui, então já vou selecionando temas e tudo mais. Se você está adiando de ir na academia, acorda cedo, está adiando na academia, qual o próximo? O próximo passo é vestir a roupa. Se você está adiando a escrita no livro, o próximo passo é ligar o notebook e abrir o Google Docs, né? Por isso, pessoal, que eu falo em vendas, quando você tem um CRM bem alinhado ali, aquilo é libertador, porque vai aparecer, você não tem que pensar nos próximos passos, você tem a lista de atividades ali, para você fazer ali no seu dia a dia. Isso a gente vai apresentar, que nem esse vídeo aqui, vai virar uma aula, tá? É uma aula muito grande, se bobear mais de uma aula, do passo a passo de como você vencer a inércia, de como você entrar em campo, tá? Seja seja também de entrar em campo aí na profissão de vendas, e você sendo um vendedor, o que você tem que fazer para entrar em campo, tá? E como a tecnologia, as plataformas que a gente utiliza aqui para ajudar, tá? Então vai virar uma aula muito legal com o passo a passo, com a apostila e tudo mais, tá? Aqui, ó, no quarto passo, monitore o seu progresso, tá? Monitore o seu progresso. Isso aqui, vamos lá, ó, monitorar o progresso pode ter um efeito profundo. Em 2016, pesquisadores combinaram 138 estudos compostos de quase 20 mil participantes para realizar uma meta-análise dos efeitos do monitoramento. Tá? Eles descobriram que, seja anotando metas de progresso, como concluir as sessões de treinamento que pretendia fazer,
ou metas de resultados, como completar o tempo de 5 quilômetros. Monitorar aumenta drasticamente a chance de você cumprir essa meta, tá? Já vou para aí, vou pegar aqui a palavra meta, tá? Tem a ver com vendas, meta, bater meta tem a ver com vendas. E quando a gente fala em indicadores do processo comercial, não é só o faturamento, tá? Não é só lá, eu vendi 1 milhão, vendi 2 milhões, vendi 100 mil, tá? Você tem que ter indicadores, volta a falar, olha o uso da tecnologia aqui, como faz diferença aí para você, tá? Quando a gente estabelece indicadores do nosso processo comercial, você vai verificar quantas atividades você está fazendo durante o dia, quantos follow-ups, quantas apresentações, quantos e-mails, quantas propostas você enviou, qual o valor das propostas, quantos negócios eu perdi, tá? Sempre falo, olha, isso aí eu falo já há muito tempo, tá? Que você trabalha na área comercial, o indicador não é só o faturamento, e sim é o que você faz para chegar nesse faturamento. Indicadores lá no RP são indicadores depois que tira nota, depois que fecha o contrato, tá? Mas e os indicadores que existem antes desse indicador aqui de faturamento, que a gente tem que controlar para saber se deu certo esse faturamento ou não, tá? Então, essa monitoração do progresso aqui que ele fala, tá? Tá sendo muito legal gravar essas aulas, pessoal, porque assim, eu tô vendo que eu tô encontrando esses vídeos, né? As aulas que eu já comecei a gravar, eu tô encontrando respostas pro sucesso que minha empresa teve, tá? Então, eu percebo que várias coisas que eu fazia empiricamente, de cabeça, tá? Tem embasamento científico, tá? O outro ponto que a gente está fazendo aqui, ó, até ele fala aqui, né? Acima de tudo, monitorar o progresso fornece evidências tangíveis de que você está avançando em direção aos seus objetivos. Exatamente o que eu falei. A quantidade de atividades que eu estou fazendo é suficiente para ter fechamento? Para eu bater minha meta, tá? A quantidade de apresentações que eu estou fazendo é o suficiente? A quantidade de propostas que eu estou enviando? A quantidade de oportunidades, seja o marketing ou seja eu que estou prospectando, vai ser suficiente para eu bater a minha meta? Tá? Então, ele fornece dados tangíveis. Tá? Sai daquele papo que eu odeio em vendas e acontece muito, tá? Direto isso acontece. Porque todo mundo fala isso, porque a maioria, tá? Então, assim, a gente tem que tangibilizar isso, o que é direto, o que é a maioria, tá? E nesse ponto, facilita muito o trabalho, tá? Facilita muito esse seu acompanhamento. Quando a gente fala aí, volto a falar, né, de nutrição, então por que vai lá na balança, fita métrica, a gente tá pondo indicador, tá? Tá pondo indicador. Outro ponto aqui que ele fala, experimento 5, encontre um parceiro de responsabilidade, tá? Encontre um parceiro de responsabilidade. Depois, para que a gente encontra esse parceiro? Depois que eu venci essa inércia, né? A tendência é muito grande de você desistir. Então você dá aquele voo de galinha, né? Você inicia o voo de galinha, depois, tá? Ele fala aqui sobre um ponto, né, de uma rede de apoio que você pode desenvolver, tá? Quando a gente fala em rede de apoio, a gente está falando aqui de encontrar um parceiro, de encontrar uma comunidade ou algo assim, tá? Aqui, ó, eu até coloquei com quem eu assumo meus compromissos de vida, tá? Então, por exemplo, se você tem problemas conjugais, tá? Com quem que eu compartilho isso? Se você tem problemas de peso, de vício, né? Por isso que existem muito dessas associações, né, de alcoólicos anônimos, né? O vigilante do peso. Não adianta nada, eu tô lá
50 quilos acima do meu peso e eu vou numa academia de maromba, que só tem os caras lá fortão, tá? E nesse momento não vai fazer sentido isso, porque é completamente diferente os objetivos, tá? A afinidade que tem ali. Ninguém vai entender o seu problema de estar tanto peso acima ali. Como também, se por exemplo você tem um vício de álcool, por exemplo, né? Não adianta nada você frequentar, vamos pegar aí o exemplo da academia ali também, né? De você frequentar ali uma situação que de repente ninguém vai entender, a pessoa não vive aquela questão do vício, tá? Então ele fala aqui, essa questão de começar algo sozinho é infinitivamente mais difícil do que começar junto. Quando encontramos um parceiro, temos muito mais a probabilidade de superar a inércia. Beleza, então encontrei um parceiro, você também não pode depender de um parceiro para iniciar, tá? Não pode depender de, eu só vou fazer tal coisa, só vou na academia se tiver alguém que vai na academia comigo. Não, daí você cria uma dependência da pessoa, tá? O que ele fala aqui são os parceiros de responsabilidade, tá? Encontrar parceiros de responsabilidade. Quando você encontra, né, esse parceiro de responsabilidade, eles transformam o nosso senso de dever em uma arma, tá? Os humanos são criaturas sociais e estamos desesperados para não decepcionar uns aos outros. Tá? Se você falta à academia porque é a única pessoa envolvida no compromisso, será muito mais difícil faltar quando seu amigo estiver do lado de fora do apartamento de manhã cedo olhando irado para o relógio. Tá? Então o que ele fala aqui? Se você tem um companheiro ali, de você compartilhar essas situações que vocês estão passando pelo mesmo barco, né, fica mais fácil de você entender. É por isso que lá no programa Vendas Te Liberta a gente vai criar uma comunidade. Você não vai conversar lá com pessoas que estão lá com faturamento de 10 milhões no mês, que tem lá, de repente, 20 vendedores, que os problemas são completamente diferentes do seu. Você vai estar numa comunidade de pessoas que querem escalar o seu faturamento de uma forma organizada, sem depender de várias pessoas que estão vendendo, de repente, uma faixa ali de faturamento semelhante à sua, tá? Que está passando ali pelos mesmos problemas e irá poder compartilhar dos seus problemas para essas pessoas falarem o que já fizeram, o que deu certo, ou você também ajudar essas pessoas, tá? E daí, qual que é a melhor maneira de você estabelecer essa parceria, tá? Então a gente fala 3 etapas aqui. Primeiramente, encontre o seu parceiro, tá, que tem uma visão compartilhada. É o que eu falei para vocês aí da comunidade. Tá? Vai ter uma visão, terão pessoas ali que faz sentido que você converse. Tá? Muitas vezes, porém, os melhores parceiros são desconhecidos que compartilham o melhor objetivo que você. Eu falo, não adianta nada você ter um amigo ali que ele tem uma empresa muito grande, vocês não estão vivendo isso, tá? Então, às vezes, um estranho, uma pessoa que está vivendo ali o que você vive, essa conexão, né, que acontece com a internet, que nem vocês estão vendo o meu vídeo aqui, às vezes muita gente se identificou lá no vídeo da falência, pessoas que eu nem conheço, que mandaram mensagens para mim, Júnior, como foi inspirador esse seu vídeo, tá? Então, essas pessoas acabaram se conectando por mim pela falência, tá? Então, depois que você encontra esse parceiro, tem que criar uma cultura de responsabilidade, tá? O que é essa cultura de responsabilidade? É saber como que vocês vão se cobrar, tá? Há uma linha muito tênue entre um amigo prestativo e persistente e um cara chato, um amigo irritante, tá? Então, essa cultura da responsabilidade é falar assim, onde realmente um pode ajudar o outro, tá? Não é aquela pessoa chata, pô, você fez isso, pô, meu, mas você é louco, pô, onde já se viu você fazer, mas, meu, que cagada que você fez, tá? Então, normalmente, essa cultura, né, de responsabilidade, esses parceiros, ele deve atender 5 características, ser uma pessoa disciplinada, tá? Se a pessoa estiver procurando isso, ela já procurando ali no Vendas Te Liberta, já passou por alguns perrengues e entendeu que precisa ter disciplina.
Eles devem se ater ao combinado. Desafiadores, tá? Eles sabem o que significa ajudá-lo a passar para a próxima etapa. Pacientes, né? Não tem pressa de tirar conclusões, de tomar decisão. Solidários e construtivos, tá? Então essas pessoas têm que ter essa característica. Você não precisa de ninguém ali para sentar o chicote em você, né, para deixar a sua vida pior. Você tem que ter uma pessoa que ela te ajude, tá? Por fim, discuta o processo de responsabilização, tá, um pouco mais com detalhes, né? Então como que vai ser? Quais os compromissos que você terá e como que vocês vão compartilhar esses resultados, tá certo? E no final, pessoal, tem aqui o último, né, o último ponto, que ele fala que perdoa-se. Você vai escorregar, tá? Você vai fazer cagada, você já fez cagada no passado, mas se perdoe, tá? Você vai ver que a inércia, né, ela nos tira dos trilhos. Quando não conseguimos manter o ímpeto em uma tarefa, tendemos a nos culpar. Tá? Então aquela coisa assim, que eu estou de regime, tá? Chegou no fim de semana, tive um problema lá emocional, vou lá e comi uma pizza inteira. Perdoa sobre isso, fala, eu fiz cagada, mas eu vou avançar. Fiz cagada no emprego, mas hoje eu aprendi que eu não devo fazer mais isso, tá? Isso aqui, esse ponto aqui eu passei muito quando eu quebrei, quando eu fali, tá? Então eu me culpava muito, como isso foi acontecer comigo, porque eu prejudiquei minha vida, porque eu prejudiquei a vida da minha família, como que agora eu vou recomeçar e tudo mais, tá? Quando eu comecei a me perdoar sobre isso, foi libertador, tá? Foi libertador. Então, pense nesse sentido, só desligar aqui, pense nesse sentido, que você deve se perdoar, tá? Se perdoar. Se você fez uma cagada, tá? Se perdoe, porque a inércia gera uma sensação de autoversão, tá? E esse sentimento nos torna ainda menos propenso a fazer algo frutífero. Então, se eu fiquei muito tempo parado sem fazer nada, pensa que o que você pode fazer daqui para frente, tá? Até ele fala aqui, você pode se concentrar nas pequenas perdas ou comemorar as pequenas vitórias, tá? Eu até coloquei aqui, só tome cuidado para não tirar o foco do que precisa ser feito, tá? Então, eu me perdoo por não ter feito, aberto o CRM hoje e deixa para lá, tá? Não, você sabe que isso foi errado, se perdoa e fala, não, amanhã eu vou acordar 10 minutos, vou começar uma hora mais cedo para tirar esse atraso dessas tarefas. Ou deixei 50 atividades para trás, eu vou fazer 10 por dia para tirar o atraso dessas tarefas, tá? Mas perdoa-se, entenda que o que você fez foi errado, mas você vai conseguir se concentrar aí no que precisa ser feito, tá? Nas pequenas vitórias. Então, pessoal, isso aqui tem um papo completamente, assim, sobre vendas, tá? Sobre produtividade, né? De você sair ali entender o que precisa ser feito e começar a girar essa roda, tá? Siga esse passo a passo aqui. Lembrando que isso vai tornar lá no Vendas Te Liberta, no programa Vendas Te Liberta, vai se tornar uma aula bem mais elaborada, tá, gente? Aqui eu estou falando de forma bem aleatória, lá vai ser muito mais estruturado, terá apostila e terá acompanhamento nosso, tá? Então, se você estiver interessado, tem o link aqui abaixo, se inscreva. Quando abrir as vagas, a gente vai avisar todo mundo. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado!